Oi, eu sou a Lud e esse é o Pantufa de Unicórnio. No vídeo de hoje a gente vai lançar uma nova tag, que é Como é que é o nome mesmo? Personagens instigantes. Personagens que instigam. Isso mesmo. No vídeo de hoje a gente vai lançar uma nova tag, que é personagens que instigam. Que é aquele personagem de série, livro, ou até... Como é que é o nome daquele negócio? Filme? É aquele personagem aí que instiga, né, a gente a querer conhecer um pouco mais e saber um pouco mais da história dele. E o nosso personagem de hoje na verdade, é uma personagem que é a Serena Joy, que é uma personagem, né, do livro e da série Handmaid's Tale. Ele é um livro escrito pela Margaret Atwood. Em 1985, ela é uma escritora canadense, né? A história se passa em Gilead, né? Que na série Gilead deu lugar ao que era os Estados Unidos. Na série, né, fala aí de um mundo distópico, né, onde quem tomou o poder nos Estados Unidos foi aí Na verdade, a gente pode chamar de um grupo fundamentalista cristão, porque, na verdade, eles não, apesar de utilizarem a Bíblia, né, para fundamentarem as ideias deles, eles não se denominam nenhuma religião. Mas o fato é que eles, né, cometem ali uns atentados, derrubam a Casa Branca e conseguem tomar o poder formando a República de Gilead. Contudo, né, ali a série mostra, depois em flashbacks, do como é que tava ali os Estados Unidos, e de modo geral eles vão falando de outros países, né, que eles viviam num mundo onde, por isso mundo distópico, né, onde eles estavam com bastante problema com poluição e com a infertilidade das mulheres, então estavam nascendo poucas crianças, né, e nesse contexto os direitos das mulheres foram sendo cerceados, né, eles têm ali como não nascem muitas crianças, né, por conta da infertilidade, eles têm muitos abortos, né, então para eles era super importante as mulheres que tinham filhos, e começam ali a ter um super cuidado com as crianças, até chamando assistentes sociais para alguns casos, e mesmo ali realmente cerceando o direito principalmente das mulheres, né. Em Gilead, né, quem toma o poder eles se denominam filhos de Jacó. Como eu falei, eles não, em nenhum momento ali, pelo menos não na série, eles se denominam como uma religião, eles se chamam filhos de Jacó, que tomaram aí o poder e conseguiram implantar a Gilead nos Estados Unidos. E nisso eles tinham ali alguns preceitos, né, de ordem que deveria ser seguido, até uma coisa mais arcaica, né, onde as mulheres não tinham ainda, não tinham seus direitos, as mulheres voltariam estritamente para o domínio doméstico. Voltariam estritamente para o mundo doméstico, né? Em quem aí teria os poderes de decisão são os homens. Né, que coisa. Eu acho que a gente trata aí como um mundo distópico, mas não é assim tão distópico não é tão distópico, né, nos momentos que a gente tem vivido hoje. Eu não vou ficar aqui me estendendo muito em relação a Gilead e a série especificamente, já tem outros canais aí que fazem isso já desde o começo da série, né? Hoje ela tem 3 temporadas, eu acho que quando esse vídeo ir ao ar, ela já vai estar na finaleira, tipo, eu acho que uns 10 episódios, que acho que ela já tá no 8º, então quando esse vídeo ir ao ar, provavelmente ela já deve estar quase finalizando. Então, não vou ficar aqui me atendo, você pode... Tem vários canais aí para procurar especificamente, né, sobre Handmaid's Tale. A minha intenção aqui é falar especificamente sobre a personagem de Serena Greyjoy. Em Gilead, né, com esse mundo que eles formaram ali, tinha algumas que eu vou chamar aqui de castas, né, tem outros canais também que chamam de castas, e tinham ali grupos que deveriam funcionar de forma para a sociedade de Gilead coexistir. Cada um tinha um papel para desempenhar e tinha alguns grupos que estavam desempenhando esse papel de forma obrigada. Um deles era as aias, né, e tem ali
depois a gente vai ser apresentado também a outros personagens, né? A outros núcleos. E aí, uma das castas eram, que a gente chama aqui, são as castas das esposas, que eram as mulheres, né, das pessoas que estavam encabeçando ali o golpe. Então, esses homens foram alçados ao patamar de comandantes, eles todos aí têm uma hierarquia, mesmo dentro dos comandantes, e as esposas deles, né, e é onde entra a Serena Joy. Serena Joy é esposa de um comandante, o comandante Fred Waterford. E o porquê da personagem da Serena ser tão instigante? Porque Gilead foi formada para alçar os homens ao poder e as mulheres relegadas ao âmbito doméstico. E muitas das esposas, elas tinham papéis fundamentais ativamente de trabalhadoras, professoras, e a Serena era uma delas. A Serena, ela encabeçou, ela ajudou no planejamento da Gilead. Ela estava ali desde o começo, instigando ali os movimentos com as ideias dela. Inclusive, ela escreve um livro, né, que é O Lugar da Mulher, The Woman's Place, que dá o nome ao primeiro episódio da temporada. Primeiro episódio da primeira temporada. E aí a série traz ela ao longo dessas 3 temporadas. A primeira temporada ela parece ali de forma mais... ela não aparece tanto, ela não aparece assim, não aparece a história dela real. A gente vai descobrindo principalmente na segunda e na terceira temporada. A segunda temporada é o ápice da Serena dentro da série, né? Que a gente consegue ver que a gente consegue ver flashbacks de como era a vida dela antes de Gilead, né? E depois a gente tem flashbacks aí que a gente consegue conhecer como era a vida dela pré-Gilead, né? E depois, né, de Gilead. Ela era uma pessoa comunicativa. Ela tinha ali o lance, a sacada da palavra. Mesmo, né? Mesmo que com essas ideias meio erradas aí do que ela achava que deveria ser o papel da mulher. Porque, assim, eles dão a entender isso, né? Gilead, né? Que a culpa da infertilidade das mulheres são das próprias mulheres. Que elas quiseram, né, sair para trabalhar, né, lutar pelos direitos dela, e aí nisso elas foram saindo do papel natural que elas deveriam ter, e com isso elas foram perdendo aí junto com o negócio da poluição, né, foram perdendo aí a fertilidade, sendo que depois, né, na série dá alguns toques, né, de que na verdade os homens também eram férteis, né, mas ninguém fala disso. Quem dá vida ao personagem da Serena na série é a Yvonne. Vai aparecer aqui o sobrenome dela, que eu não vou aqui falar para não falar errado. Então vai aparecer ela aqui. Ela é uma atriz australiana. Vocês já devem ter visto ela em séries como Chuck e Dexter, que ela fez uma participação. Então ela que faz a personagem da Serena na série. E ela é maravilhosa, ela foi indicada, assim como a Anne Dow, que faz a tia Lydia, a Alex Blendell, que faz a Emily, e a própria Elizabeth Moss, que faz a June, que é a personagem aí principal do livro e série. Mas eu vou falar aqui da Serena justamente por achar que ela é um personagem instigante por toda a trajetória dela. Como eu falei, ela ajudou a planejar Gilead. Quando Gilead chegou ao poder, eles tiraram totalmente o papel dela, que foi fundamental para essa formação. Tanto em Gilead, né, as mulheres não são permitidas a ler e escrever. Então o livro dela, que é o Woman's Place, que ajudou, né, a fundamentar as ideias para Gilead, foi jogado no lixo. Então a Serena, de uma mulher comunicadora, escritora e que dava palestra, as ideias eram esquisitas, era? Não é esquisita, as ideias é uma conservadora. Exatamente. Eram ideias conservadoras? Eram. Mas o modo que ela expressava essas ideias era o relevante nessa questão. Então ela foi alçada a um papel. Ela foi jogada de um papel fundamental para um papel de esposa, um papel que ela deveria cumprir. Então tem alguns momentos que passam na série que são super emblemáticos, como essa questão
é aceita por ela, não aceita no caso, né? Então a gente tem ali, né, durante as 3 temporadas, principalmente na segunda, né, que a gente tem ali a história dela e flashbacks dela, né? A gente tem das questões centrais para Serena é a questão da maternidade. Então ela queria muito ter um filho e porque, né, é importante para eles, né? Inclusive é o papel das aias, né? Essa maternidade compulsória através do estupro, né, na cerimônia que eles chamam, a ter filhos para a nação. A Serena não podia ter filhos, na série dá a entender, porque ela, em um dos debates que ela participou, ela foi atingida por um tiro, e aí na região ali essa região aqui do ventre, ela foi atingida, né, e dá a entender que ela não pode ter filhos por causa disso. Mas na verdade eu acho que a culpa é do Fred mesmo, marido dela. Então é importante para ela a maternidade e ela não consegue cumprir esse papel que é esperado delas e das esposas, né? Ou por isso das aias. No fim não, né? Ela acaba aí sendo uma vítima, de certa forma, ela e as outras esposas, né? Mas principalmente ela, porque ela tá vítima do sistema que ela mesma ajudou a criar. Mas e ela tem noção disso em algumas situações. Por exemplo, tem uma das caças, né, que são as tias, né, que são as mulheres que treinam as aias. E também vão lá e nos momentos que elas estão grávidas, né, fazer medição de barriga, tudo um acompanhamento. E as tias são uma das poucas que são autorizadas a poder escrever e utilizar ali um lápis, né, e fazer essa escrita. E o olhar da Serena para a tia Lídia e a Serena têm uma relação totalmente tensa. Muito também por esse papel que a tia Lídia representa de ter esse poder que ela já não tem mais. Então, elas têm o tempo todo essa relação de tensão. Então, a Serena vai percebendo em alguns pontos, né, como ela tá perdendo, ela não tem mais o poder da comunicação, né, da palavra que ela tinha. E aí, eles têm uma viagem diplomática, ela e o marido dela, né, porque ele tá bem cotado na cadeia de comandantes, né, eles têm uma viagem diplomática para o Canadá, e lá no Canadá acho que ela tem um start ali, vendo de como a vida continuou, e parece que a vida em Gilead ali deu uma estacionada, porque eles conseguiram ali reduzir taxas de poluição, tudo, mas a custos de vida das pessoas, né? Então tinha sempre alguém trabalhando para eles. Então nessa viagem diplomática ela vê como a vida ali, as pessoas estão utilizando, né, as roupas e estão vivendo, e ela tá ali cumprindo o papel dela, porque até a roupa tem uma cor, a roupa tem um formato que ela precisa cumprir. E aí na hora que ela recebe o itinerário da viagem, ela recebe em fotos, porque em Gilead as mulheres não podem ler e escrever. Então imagina ali a cara dela, né, depois de tudo que ela fez, ter que ele receber um simples itinerário em forma de fotos. Então eu acho que ela tem consciência do que ela ajudou a criar, em que patamar ele está, mas ela também tem consciência dos privilégios que ela tem. Então ela não, por mais que ela não concorde com tudo, talvez, ela não vai abrir mão disso. Ela tem uma posição ali firmada. Apesar de que tem um momento que ela já tô aqui atropelando. Tem um momento que ela faz a leitura ali pra comissão toda de homens, né, da Bíblia. De uma Bíblia que ela acha lá de uma moça que foi casada, depois casou com o motorista dela, o Nick. Tô aqui falando, tipo, como se todo mundo conhecesse essa história, né, mas vale a pena conhecer. Até porque eu acho que ninguém vai ver esse vídeo se não ver a série, né? Ou ler o livro. Então ela acha a Bíblia, né, na verdade quem acha é a Johnny. A Bíblia nos pertence nos pertences da menina. E aí ela lê, ela fica com a Bíblia, né, lê ali pra comissão, e ela acaba perdendo ali um pedacinho do dedo, que era essa punição pra quem lia.
Então, ali ela deu também mais uma baqueada, mas em nenhum momento acho que ela titubeou em entrar pra resistência, por exemplo. Porque ela ainda mantém ali... Ela foi doutrinada a vida dela toda pra isso, né? Eu acho que é uma questão de quem são os dogmas mesmo. Sim. Porque Acho que ela pode sofrer porque ela tá perdendo tudo que ela era, né? Ela, a preeminência que ela tinha na vida pré-Gilead. Sim. E como justamente uma grande defensora, propagadora das ideias do sistema ali. E aí, de repente, quando ela consegue tudo que ela propagava e defendia e sustentava, ela perde tudo que tornava... Ela quem ela era. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela acredita que aquilo ali é necessário para aquela sociedade. Eu acho que tem muito a ver com isso, pelo menos no livro, assim, a impressão que se tem é que ela realmente tem... Sim, ela fala... Tem um momento que ela fala que, acho que é Deus exige sacrifícios. Ou não lembro se é Deus, mas que aquela situação exigia sacrifícios. Então ela está disposta a esses sacrifícios por um bem maior. Porque ela foi ali condicionada e doutrinada a vida inteira para isso. Então é condizente com o personagem. E tem muita gente nessa segunda temporada, que ela abriu concessões algumas, né? Tinha muita gente torcendo, agora ela vai entrar pra resistência. Ela não vai entrar pra resistência. Tudo que ela fez é condizente com o personagem dela. Até as concessões que ela fez. Ela fez exatamente em benefício próprio. Ela fez pro bem maior. Aqui, tipo, 3 concessões aqui que ela fez foi... como ela via que a Johnny não estava engravidando com o marido dela, ela fez a Johnny lá transar com o motorista. A Johnny acaba engravidando, tudo. Então ela burlou, porque isso se alguém pegasse, né, ela ia todo mundo ali ia dar ruim. Mas ela burlou ali o sistema em benefício próprio. Porque ela queria ter uma criança para ser ali... para formar ali a família, tudo, e ser uma das crianças da nação. Então, benefício próprio. Tem um momento ali que tem uma criança que tá com um problema de saúde, ninguém resolvia, e a Juni diz que tem uma ela é uma médica de crianças recém-nascidas. Especialista, e ela é uma Marta. E aí ela consegue trazer essa mulher para cuidar da criança, mesmo sendo algo não permitido, novamente ali abrindo uma concessão, mas que só vai beneficiar ali aquele núcleo dela para um bem maior ali de Gilead. Mais uma criança para a nação. Depois ela faz uma outra concessão. Tem um episódio que ali, a primeira temporada eu acho ela maravilhosa, e ela acha que ela é muito melhor do que a segunda. Só que eu acho a segunda também boa, muito boa. E eu acho que a segunda tem o melhor episódio pra mim até agora, que é o episódio After. Depois de um atentado ali, bomba de uma das aias, teve vários comandantes que morreram, mas muitas aias morreram também. E aí um episódio que, só pra fazer um parêntese, que elas se dão conta, as aias, que ela não sabia quem era aquela aia ali, bomba. Então, no final do episódio, elas começam a se apresentar uma para as outras com os nomes delas reais, não os nomes de Aya. E aí, por que eu tô falando desse episódio? Porque o Fred, o marido da Serena, ele fica ferido nesse atentado, e pra não ali perder o controle, né, de toda a situação e mostrar a fragilidade do marido, ela começa a operar como se fosse ele. Então, ela assina documentos como se fosse ele, e ela tem ali um momento dela de comando. E junto com a Johnny. Então elas começam juntas a redigir documentos e ela falsifica a assinatura como se fosse o Fred. Mas também não era porque, olha, ela é uma pessoa... Nossa, como ela é uma pessoa boa, né? Tá ajudando mais. Não, ela tá pensando ali no sistema ali que tá sendo formado. Ela sabia que se de alguma forma suspeitassem da fragilidade ali do Fred, da situação realmente que ele tava, ela sabia que ali o pessoal ia cair em cima. Então foi um modo dela ali, eu acho que foi quando uma pessoa que tinha um alto poder de manipulação, que já não tinha mais dentro de Gilead, né, foi a oportunidade dela de continuar fazendo isso. Depois dá ruim, né, porque aí o Fred volta, descobre e ela apanha na frente da Johnny.
Então, a gente vê aí, durante a segunda temporada, mesmo as pessoas que, como eu já falei, quiseram acreditar que ela ali tinha algum traço de bondade, talvez. Mas, na verdade, eu não acho, não. Eu acho que tem, inclusive, um episódio que ela é totalmente manipuladora. Então, nos momentos que ela pode manipular, ela tenta. Ela vê ali que a Juni e o Nick, eles têm ali um affair, um sentimento um pelo outro. E ela já, pra desestabilizar a Juni, ela arranja um casamento pro Nick. E aí, ela chega ali, tipo, ela chega a agredir fisicamente e psicologicamente a Juni. Então a Serena Joy, apesar do que o pessoal acha, apesar de muitos acharem ali que queriam acreditar numa, sei lá, numa redenção talvez da personagem, eu acho que não. Eu acho que ela é totalmente condizente com que tudo que ela fez é condizente do que da trajetória dela com as ideias que ela acredita. Tem inclusive um episódio específico, né, que ela já tá querendo tirar. A Juni acabou engravidando do Nick, ela quer tirar a Juni de dentro de casa. E ela força uma última cerimônia, com a Juni já grávida. Uma última cerimônia pra tentar fazer a Juni parir mais rápido. Então o marido dela estupra a Juni ali pela uma última vez. Ideia dela. Ela é uma personagem com atitudes que a gente acha ali que são dúbias, mas pra mim são totalmente coerentes ali com a formação dela. Na terceira temporada, né, depois que ela vai pra casa da mãe dela, que a gente consegue ver ali de onde é que vem a formação dela. Então você entende, né, de onde é que vem aquelas ideias, porque a mãe dela é a versão dela, só que mais velha. E eu acho que numa versão muito pior, inclusive. Então, ela acha que ela vai pra mãe dela em um momento de tentar um refúgio, mas a mãe dela só tá ali lembrando constantemente o papel que ela exerce naquela sociedade. Inclusive ela fala, você tem tudo, você tem ali a posição, você tem o casamento, o Fred é tudo, por que você está choramingando? Acho que talvez seja esse o lance dela, né? Tipo, quando tu volta ali pra história da mãe dela, por exemplo, tu entende que talvez ela quisesse uma aprovação e se provar pra essa mãe e ter um reconhecimento, e talvez a história pregressa dela seja nesse sentido, né? A mãe dela tinha essas crenças e ela assimilou, aprendeu aquilo e queria se provar e mostrar que ela tinha valor, e realmente ela usa o talento dela, porque ela foi uma comunicadora que foi importante para que o regime se instaurasse. E aí depois eu acho que ela perde um pouco, né, a razão de ser, sabe? Quando eles conquistaram tudo, ela perdeu tudo que ela tinha e ela... qual o papel dela agora, e ciente do papel dela agora não parecia pouco, né? E o papel dela, porque ela foi legada a um papel de esposa e mãe, só que ela não podia ser mãe, ela dependia da Aya. Quando a Aya deu o filho pra ela, né, e aí depois ela abre mão desse filho, ela fica sem o papel dela 2 vezes. Porque daí é nisso que talvez ela volte atrás, mas talvez tenha acontecido aí um momento de entrega, assim, e dela realmente pensar na criança e no... Ela tem... Sabe? Ela acho que tem... Porque quando ela... Quando ocorre o episódio da menina lá que era a esposa do Nick, a menina é uma adolescente, 15 anos, e ela acaba se apaixonando por um guardião, eles fogem, descobrem, e os dois são mortos. Eles botam um peso amarrado no pé deles e jogam na piscina. Os dois morrem afogados. E aí, quando elas acham a Bíblia, né? Aí a Serena tem ali um start de que a filha dela não vai ter a mesma situação de que um menino da Gilead. Ela não vai poder ler nem escrever. Eu acho que aí dá o toque nela, porque ela era uma comunicadora. Então a filha dela não terá essa oportunidade. Mas aí tem aquela questão ali, depois que a menina vai, porque ela deu ali, ela deixou que a menina fosse no momento ali de... Um lapso. Um lapso. Depois que as coisas vão se assentando, que aí depois ela pede, né, para que seja encerrado o assunto, que ela vá até o Canadá, porque a Juni mandou a filha dela pro Canadá, quem tá criando a menina é o marido dela.
e a amiga dela. E aí ela pede pra ir no Canadá, ela pede pra ir até o Canadá pra encontrar a menina. Ela muda de ideia sobre trazer a menina depois que ela vê. E aí eu acho que aí volta tudo, sabe? Do papel que ela perdeu 2 vezes, do papel de comunicadora ali, uma escritora, mãe. E aí ela volta atrás e tudo e quer trazer a Nicole Holly de volta. Então, eu acho, por esses elementos e por vários que vão vir aí, ó, esse longo da temporada, eu acho a Serena um personagem super interessante, super... Como é que é o nome que a gente chama? Instigante. Ela é super instigante porque ela resulta esses sentimentos múltiplos, né? Porque tem momentos que... Tem momentos na segunda temporada que você se pega ali torcendo pela Serena. Que tem, quando eles vão para o Canadá, tem um moço, um rapaz, tem uma pessoa lá do governo estadunidense, né, porque eles formaram um núcleo estadunidense dentro do Canadá, que oferece para ela a oportunidade de ficar lá. E ela diz não. Então, você se pega ali, principalmente no Canadá, torcendo um momento por ela. Então, mas em um momento você fica com raiva. Muita, principalmente na cena ali que ela dá ideia pro Fred ir lá estuprar a June, para a última cerimônia para fazer a criança nascer mais rápido. Que ela quer se livrar da June. Então você tem ali, né, sentimentos conflitantes entre a Serena. Então acho que esse é um dos pontos centrais que fazem essa personagem ser instigante. E você, né, que assiste aí Handmaid's Tale, também acha a Serena aí um personagem instigante? Tem algum personagem em outro da série? Na verdade, acho que tem vários personagens instigantes dentro dessa série, que valia fazer aí um vídeo, né? Mas vamos esperar pra ver se vai ser renovado ou não. Quem sabe a gente faz outro. Mas por enquanto acho que a Serena Joy aí valeu realmente fazer um vídeo, né? Então diz aí o que vocês acham, se já conhece, se tem muita diferença da Serena Joy aí do livro pra série. E aí curte, né? Compartilha aí. Vem comentar com a gente o que vocês acham da Serena. Acho que é isso. Ótimo!